Um jogador que, surpreendentemente, se a gente for olhar aí para alguns meses atrás, a gente já daria como carta fora do baralho, é o volante Lucas Silva, que teve aí, digamos, uma reerguida neste final de temporada, principalmente com as lesões aí como o Matheus Henrique, má fase do Wallace, enfim, o Lucas Silva voltou a jogar bem e voltou à titularidade do Cruzeiro. O Lucas Silva, ele postou algumas fotos nas redes sociais agora à tarde, fazendo ali um panorama dessa temporada, falando que o sentimento que fica é que poderia ter sido diferente, e ali ele fala especialmente sobre a final da Copa Sul-Americana e também do Campeonato Brasileiro, já que o Cruzeiro buscava ali uma vaga na Copa Libertadores, e ele termina o texto dizendo, abre aspas para o Lucas Silva, porém, mais do que ninguém, aprendi desde os períodos de base a honrar essa camisa e dar tudo por ela, e esse é o compromisso para a próxima temporada. Com o apoio dispensável da Nação Azul, vamos seguir juntos. Por que devemos abrir um parêntese aqui? O Lucas Silva, ele era um daqueles jogadores que tinham o contrato se encerrando em dezembro, agora em 31 de dezembro de 2024. Ontem o Cruzeiro já fez uma postagem nas redes sociais dando adeus àqueles que o contrato se encerrava e que também não seria estendido, que são os casos do atacante Rafa Silva, Wesley Gasolina e também do meio-campista Ramiro. Barreal também, né? No caso do Barreal estava emprestado, né? Ah, sim. E o Gabriel Grando também, né? E também o Gabriel Grando, que tá numa negociação com o Grêmio. Gabriel Grando. Não dá, né? Enfim, virou... Gabriel Grando é um assunto à parte que será uma matéria também amanhã em O Tempo Esportes, lá no nosso site, que eu vou falar sobre Gabriel Grando e principalmente sobre Rafael Cabral, que é uma situação aí que o Cruzeiro vai ter que resolver nesta virada de temporada, já que o Rafael Cabral, ele pertence ao Cruzeiro, esteve emprestado ao Grêmio na última temporada e o Grêmio também não vai querer ficar com ele, aparentemente o Cruzeiro também não vai querer ficar com ele, e o Cruzeiro vai ter que resolver essa situação, ou uma rescisão amigável, uma venda, enfim. No caso do Lucas Silva, ele tinha contrato se encerrando agora em dezembro, mas havia uma cláusula no seu atual acordo que estendia esse vínculo aí por pelo menos mais uma temporada. E a informação que a gente tem é que realmente o staff do Lucas Silva, a carreira dele é gerenciada principalmente pelo seu irmão e também a diretoria do Cruzeiro, estão trabalhando ali justamente nessa renovação de contrato que naturalmente já ia acontecer e também por melhorias no acordo. Eu queria saber dos nossos comentaristas, né, Seabra, se essa permanência do Lucas Silva ela é benéfica para o Cruzeiro, se com a chegada de mais reforços ele ainda tem espaço nesse elenco. E mais, né? O Lucas Silva pode ser muito importante também nesse esquema do Fernando Diniz pro ano que vem? Olha, a gente tá falando de um jogador que fez 2, 3 partidas boas esse ano. Eu tô mentindo ou não? Foram justamente algumas das últimas, né? Muito criticado antes, inclusive. Entendeu? Então... tinha alguma cláusula que foi ativada pelo número de jogos, é isso? Sim, exato. Então, beleza, o Fernando Diniz o colocou em campo, ele jogou bem, 3 partidas e vai permanecer. Isso a gente já viu acontecendo em outros clubes, mas de repente essa pode ser, né, pode ter sido apenas o início de uma recuperação dele, já que na maior parte do tempo, o Lucas Silva, quando jogou, ele jogou muito mal. Foi muito mal mesmo. Parecia estar em outra rotação. Agora, no domingo, por exemplo, a jogada do gol foi dele, né? Conduzindo a bola, servindo o Tevez. Vamos aguardar. Mas ele vai ter espaço, sim, com o Diniz, porque se não tivesse, talvez o próprio Diniz, alguém deve ter avisado, ele tem uma cláusula aí, número de jogos, então... Se colocar em campo, ele vai ficar. Segura a onda aí, Curiosamente, Lélio, não tenho informação exatamente de quais são esses números de jogos. Mas, curiosamente, contra o Juventude, ele atingiu 50 partidas pelo Cruzeiro em 2024. 50 partidas? Exatamente. Então a gente já sabe qual é o número, né? Pode ser. Ou pode ter sido antes, 48. 49 partidas. Agora eu vou te contar, colocar 49 partidas num contrato de cláusula de permanência é duro, né? É duro também. Por isso que eu acho que é 50. Né? É lógico. E aí, Colombo, o Lucas Silva... É importante ou não é para o Cruzeiro para o ano que vem? Eu acho que, assim, a importância sob o ponto de vista como um todo da temporada não tem nem o que discutir. O Lucas Silva era carta fora do baralho. Agora, na reta final e na partida mais importante, qual foi a partida mais importante do Cruzeiro na temporada? Justamente a final da Copa Sul-Americana. E qual foi o jogador que a torcida do Cruzeiro mais pediu e que, na hora que sai a escalação, colocou ali um asterisco? Olha,
era para o Lucas Silva ser titular no lugar do Wallace. Então, acho que como a temporada como um todo não credenciou o Lucas Silva a ser uma peça aproveitada no ano que vem, mas a reta final dele mostrou que ele tem utilidade. Utilidade e titularidade são coisas totalmente distintas, diferentes. Espera-se que um Wallace, como a temporada começando, desde o início, jogador voltando da Europa, que precisa se adaptar ao esquema tático e físico do futebol brasileiro, que ele seja o Wallace que foi contratado da Udinese. Matheus Henrique, talvez não, disparada a melhor contratação do Cruzeiro em toda a temporada. É um titular absoluto. O paraguaio, que me esqueci agora o nome, vai ter mais oportunidades? É um jogador também que tem um potencial, tem idade para ser melhor desenvolvido. Então acho que titularidade e proveito são coisas diferentes. O Lucas Silva na reta final mostrou que pode ser utilizado. Não acho um desastre a permanência dele, mas acho que ser titular passa muito longe desse Cruzeiro em 2025. Agora, não, quando você vai e fala, o Wallace, por exemplo, né? Dificuldade de assimilar um esquema tático. O cara trabalhou na Alemanha, na Itália, onde o futebol é muito tático. Sim. Muito tático, é muito estudado e tudo mais. Eu acho que o Wallace passou realmente por uma readaptação de estilo de jogo. Não sei se ele gostou muito de Belo Horizonte também, né? Vai saber. Tem isso, né? Porque isso aqui... Tem não é hora videogame que, não, né? não é de videogame. O cara é um ser humano. Mas foi uma contratação que eu aplaudi. Eu falei aqui. E todo mundo. Todo mundo. Né? Então, a expectativa é que ele jogue. Mas o Lucas Silva tá aí e a gente tem que ver se o Cruzeiro vai buscar ou não outros jogadores para a volância do time, né?